o estudo sobre as profecias que estão se cumprindo e que hão de se cumprir nos nossos dias. Porque, como nós já bem sabemos pelos sinais que vemos, essa é a última geração. Inconfundivelmente, para quem busca o Senhor, não compreender que já é a última hora. Amém, irmãos? Amém. Estudo sobre Apocalipse 13. Você que tem a sua Bíblia, abra no livro de Apocalipse 13. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Bem, irmãos, Apocalipse 13 é dividido em duas partes, como os irmãos já bem conhecem, e fala sobre duas bestas, como a gente já sabe, uma que sobe do mar e uma que sobe da terra. Sendo assim, iremos fazer a leitura primeiro só da besta que sobe do mar. Amém? Aqui pelo estudo a gente tem a compreensão da besta que sobe do mar, a revelação da palavra, o que a palavra diz sobre essa besta. E depois a gente faz a leitura, amém, de Apocalipse sobre a besta que sobe da terra. Passemos a ler. Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 ao 10. Diz assim: E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os habitantes, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Louvado seja Deus. Amém. Irmão, podem sentar-se. Glórias a Deus. Bem, irmãos, como eu já relatei, iremos compreender o que a palavra fala sobre a besta que sobe do mar. No meio evangélico, até no meio católico também, muitos estudos escatológicos são feitos e muitos entendimentos existem acerca de quem é ou o que é a besta do mar. Dentre eles, alguns dizem que é o anticristo, outros dizem que é Roma, outros dizem que é o Papa, ou seja, muitos entendimentos acerca disso entendem, mas nós preferimos ficar com o que a palavra diz acerca de qualquer assunto relacionado à própria palavra, porque como nós bem costumamos falar aqui, principalmente o irmão Adriano sempre comenta, a própria palavra, ela se explica, ela se auto-explica.
E como diz a palavra do Senhor, devemos examinar as Escrituras. E é por isso que estamos aqui nessa noite, para fazer um exame sobre esse tema, a besta de Apocalipse 13, ou as bestas de Apocalipse 13. Amém? Amém. No estudo de Daniel 7, vimos que quando as Escrituras Sagradas falam sobre bestas, está se referindo à totalidade de um império, do seu início ao seu fim, não unicamente de um rei. Pois bem, semana passada, nós, pela graça do Senhor, analisamos e estudamos sobre Daniel 7 e 9, as profecias acerca das 70 semanas de Daniel, e demos por ali uma passada sobre essas bestas, porque é relatado em Daniel a visão que ele teve também sobre bestas. Então, o estudo de hoje também está ligado com o estudo da semana passada. O tema segue ali em relação um com o outro. E como a gente já entendeu, quando a palavra fala, lá em Daniel 7, principalmente sobre besta, não está falando sobre algo que muitas pessoas costumam figurar na sua mente. Esses dias estava conversando com um jovem e ele falando acerca de que ele temia ver essa besta se levantar. Ele já ouviu falar dessa besta, mas ele temia. Ele chegou a dizer que achava que as cabeças da besta seriam cabeças de demônio. Tamanho é a falta de interesse por estudar a palavra do Senhor, e vários entendimentos acabam se espalhando sobre o que é essa besta e sobre o que ela significa. Pois bem, lá em Daniel, no capítulo 7, que a gente estudou semana passada, do versículo 17 ao 23, está escrito sobre os 4 animais. E no versículo 23 fala sobre o 4º animal, né? E o versículo 17 diz assim, a partir do versículo 17, aliás, diz: estes grandes animais são quatro reis que se levantam da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre, de eternidade em eternidade. E Daniel, ele sentiu o desejo de saber a verdade sobre o 4º animal que devorava muita coisa e pisava com os pés o que sobrava. E no versículo 20 diz assim: e também as 10 pontas ou os 10 chifres, né, da besta, o 4º animal que ele viu, que tinha na cabeça, e da outra que subia de diante, da qual caíam 3. Daquela ponta, Daniel disse que ele tinha olhos e tinha uma boca que falava grandiosamente, e a sua aparência era firme, e mais firme do que suas companheiras. E ele falou que aquela ponta fez guerra contra os santos até que veio o ancião de dia. E no versículo 23 diz: o 4º animal será o 4º reino na terra. Ou seja, quando se fala de besta ou de animais alados, está falando não apenas de um rei, mas também sobre um reino. E o reino constituído de tudo que um reino possui: as suas forças militares, né, os seus exércitos, tudo que o reino possui, todo o seu povo ali englobado. E a gente compreende então que pela revelação de Daniel, a revelação que Daniel teve, quando se fala de besta, não se está falando de apenas uma pessoa, mas também de um reino. Amém, irmãos? Amém. É o seguinte, quando Daniel vê aquela cena, aquelas 4 bestas, que nós já vimos uma pincelada semana passada, estava relatando sobre
4 impérios, 4 bestas, 4 reinos ou impérios. O primeiro que ele viu foi o leão alado, né, com asas, que fala acerca do reino da Babilônia, não apenas do rei de Babilônia, porque o reino de Babilônia não durou só enquanto Nabucodonosor estava vivo, mas para frente a gente vai ver, a datação desses reinos foi um longo período de tempo. Então falava sobre o reino de Babilônia. Amém, irmãos? Amém. O segundo reino foi o reino Medo-Persa, que conquistou a Babilônia. Daniel 7,5, a gente viu semana passada. O terceiro reino foi o reino da Grécia, parecido com o leopardo, Daniel 7, versículo 6. E o quarto reino, que ele não conseguiu decifrar o que era, ele chamou de um animal terrível, que se refere ao reinado do Império Romano, que fala lá em Daniel 7, versículo 7. São essas as bestas ou os impérios que Daniel viu na sua visão. E ele buscou relatar, ele quis saber a verdade sobre o que era aquelas bestas. Porque de cara, ele vendo-as, ele não entendeu o que significava. Então ele buscou ao Senhor. E o anjo trouxe a revelação sobre o que significava aquilo. E toda a revelação veio para Daniel. Assim como Daniel, o apóstolo João também recebeu revelações do tempo do fim. Amém, irmãos? Amém. Porque semana passada a gente viu que as revelações de Daniel culminavam no tempo do fim. O livro de Daniel, em dado momento, se não me engano, no capítulo 12, fala que ele deveria selar a profecia porque era para o tempo do fim. Então isso está em relação com as revelações que João também teve. Como nós estamos vendo, o apóstolo João, ele também recebeu revelações acerca do tempo do fim. E isso igual Daniel, por meio de figuras que simbolizavam os acontecimentos finais. Então veja só, enquanto tem pessoas que acham que quando a palavra fala de uma besta, de fato vai se levantar um Godzilla do meio do mar, né? Algo terrível e espantoso, porque tem pessoas que acreditam assim. Da mesma forma que tem pessoas que acreditam que o diabo ele tem chifres, é vermelho, tem um rabo, um tridente, são tudo figuras, coisas figurativas. E como a gente vê, João, assim como Daniel, recebeu as revelações sobre o tempo do fim por meio de figuras, simbolizando os acontecimentos finais. Para quê? Para que a igreja do tempo do fim, a saber, nós, a última geração, compreenda as profecias e, ao vê-las se cumprindo, decina os sinais e os tempos. E isso está relatado lá em esse intento da palavra e das profecias reveladas a João, está relatado no começo do livro de Apocalipse. Apocalipse, versículo 1 e ao 3, diz assim, irmãos: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, ou seja, os acontecimentos finais. E continua dizendo: e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. E ele conclui dizendo o seguinte, versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então vejamos, irmãos, se no tempo de João
ele já tinha a conclusão de que aqueles acontecimentos eram do tempo do fim, e ele relata que o tempo está próximo, muito mais nos nossos dias. Então jamais podemos desprezar a revelação da palavra do Senhor. E a revelação vem pelo estudar, certo? Pelo examinar as profecias. Como o irmão bem disse no momento da oração, que a gente venha ter mais atenção e guardar e buscar entender. Foi isso que Daniel fez. Daniel, ele entendeu que aquelas eram profecias que estavam sendo reveladas a ele. E ele quis saber a verdade. De cara, ele não entendeu o que significava, mas ele quis saber a verdade. Da mesma forma, devemos ser nós, como diz João em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado o que lê, os que ouvem a palavra da profecia e as guarda, porque o tempo do fim, o tempo está próximo. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. As características que vemos nesta besta, da leitura que nós fizemos, a besta que sobe do mar, são as mesmas que vimos em Daniel, porém com acréscimos, pois Daniel viu apenas 4 cabeças, ou 4 bestas, que são 4 impérios. Daniel, dentro da profecia de João, que ele vê uma besta com 7 cabeças, Daniel, daquelas 7, ele compreendeu 4. Babilônia, Império de Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Bem? Mas quando João ele recebe a revelação do Senhor, ele já vê uma besta mais completa. Uma besta que agora ela tem 7 cabeças, representando então 7 impérios, exatamente 7 reinos que reinam sobre essa terra, ou que, dada a consumação dos tempos, terão reinado sobre essa terra. Daniel viu apenas 4 cabeças, ou 4 animais, 4 impérios, 4 bestas, do seu período. E João viu uma besta com 7 cabeças, sendo 6 cabeças que passaram, e a 7ª aqui estava ativa, como vemos no relato de João em Apocalipse, capítulo 17, do verso 9 ao 10. Amém, irmãos? Amém. Então veja só, Daniel ele compreendeu apenas 4 cabeças, porque era o que bastava para ele e para nós, segundo a revelação que o livro de Daniel traz, porque eram bestas que reinavam no período de Daniel. Amém? Como João, ele estava vendo, a visão de João já era contemporânea aos tempos do fim, porque João ele relata, o tempo está próximo, o fim está próximo. O próprio Cristo fala que o reino já tinha chegado para os homens, em certa discussão com os judeus religiosos. Então, João, quando ele relata, lá em Apocalipse, no capítulo 17, do verso 9 até o verso 9 e 10, ele diz o seguinte: aqui há sentido, quem tem sabedoria, aqui há sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, ou reinos. 5 já caíram. 1 existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ou seja, Daniel, João, quando ele tem a visão, a 7ª cabeça ainda não estava em vigor, mas ele já viu ela já, ele já compreendeu ela, porque ele compreendeu toda a besta na sua completude.
desde o primeiro império até a sua sétima cabeça. E mais para frente, em outros estudos, creio eu, nós estudaremos e veremos que existe uma oitava cabeça, se é assim que eu posso dizer, ou seja, um oitavo rei, um oitavo império. Amém, irmãos? Como a palavra diz, João, ele viu toda essa completude. Ele viu desde a primeira cabeça até a sétima cabeça, porque ele viu a besta com 7 cabeças. Amém? A visão de João remonta desde o primeiro império que escravizou o povo de Deus. Qual foi o primeiro império que escravizou o povo de Deus? Quem sabe me dizer? Quem? Alguém? O primeiro império que escravizou o povo de Deus. O primeiro império que escravizou o povo de Deus, irmãos, foi o Império Egípcio. A gente vê na história do povo de Deus que o povo, ele era livre. Em dado momento, José do Egito, que não é do Egito, José de Deus na verdade, né? Ele foi vendido para o Egito. E aí, a sua família, num tempo de escassez, foi trazida por ele para o Egito. E em dados períodos, depois que José já tinha morrido, que subiu ao Egito um faraó, um rei que não conhecia José, ele fez o quê? Escravizou o povo de Deus. O primeiro império que escravizou o povo de Deus foi o Império Egípcio. Amém? Então, João, enquanto Daniel, ele viu algo dentro ali, contemporâneo ao seu período ali, desde Babilônia, a primeira besta, ou a primeira cabeça, que é o Império Babilônico, que Daniel viu, a primeira foi Babilônia, mas João, ele teve a revelação completa, porque tudo na palavra se completa em Apocalipse. A gente vê que, além de ser o último livro da palavra, tudo que nós conhecemos acerca da palavra e de profecias, elas são cumpridas no livro das Revelações. Diferente do que muitos creem e entendem, Apocalipse não significa fim, destruição. Não, significa revelação. É onde as profecias do tempo do fim, principalmente, estão reveladas junto com os profetas que as professaram. Amém? Amém. Vamos lá. A besta que João viu remonta desde o primeiro império, nos dando assim uma visão da linha do tempo. Ou seja, podemos ver que quando João ele vê toda aquela besta, como a gente viu, pés de urso, boca de leão, em aparência de leopardo, ou seja, as 4 cabeças que Daniel viu. Mas João ele viu mais cabeças ainda, que como Daniel não viu, não é relatada as suas figuras, porque não queria de fato dar ênfase ao animal, e sim ao reino. Queria nos trazer de fato que aquilo significavam impérios ou reinos. Amém? Amém. Assim vemos que a besta que João viu trata-se de todos os impérios durante a história da humanidade, até o 7º império, ou a 7ª cabeça da besta, o 7º reino, que se levantará nos nossos dias. É isso que nós iremos compreender pelo estudo. Amém? O primeiro império foi o Império Egípcio. Talvez se não tivesse essa tela aqui, eu perguntasse qual foi o segundo império que escravizou o povo de Deus. Muitos também ainda não saberiam. Foi o Império Assírio. Depois começa as visões de Daniel. Ou seja, Daniel viu a partir do 3º império,
o Império Babilônico. Depois o Império Medo-Persa. Foi o quarto império. Não dentro da visão de Daniel, dentro do texto que nós lemos de Apocalipse. A quarta cabeça foi o Império Medo-Persa. A quinta cabeça, o Império Grego. E a sexta cabeça, da besta que sobe do mar, Apocalipse 13, verso 1 ao 10, é o Império Romano. E como eu já tinha dito para os irmãos, o império ou o reino, ele não dura apenas por causa de um rei. Porque, como a gente vê, o período de duração de um império é grande. Ainda que ele seja derrotado e vencido por outro, ele ainda subsiste até longa data, até que venha a se desfazer por completo. Amém, irmãos? Amém. Então está ali as datações dos impérios, né? Antes de Cristo, o império ou a cabeça da besta que estava em vigor quando Cristo veio a essa terra. Quando Cristo ele veio em carne, em forma humana, foi a sexta cabeça, ou seja, o Império Romano, que estava vigorando. A gente vê que foram os romanos que prenderam ao Senhor Jesus Cristo, foram os judeus que mandaram crucificar, mas quem executou foi o governo. E olha que interessante, um poder religioso unido a um poder político contra a cabeça da igreja, que é Cristo. E a gente também tem revelação dentro disso, que veremos mais para frente. Vamos lá, até aqui, amém? João viu aquela besta 7 cabeças, 7 impérios. Foi relatado todos os impérios, mais a 7ª cabeça, que não estava vigorando no tempo de João, mas João teve a completude dos eventos. Concluindo acerca da besta que sobe do mar. Logo, irmãos, concluímos que as bestas ou animais alados que sobem do mar, como também a besta que João viu em Apocalipse 13, do verso 1 ao 10, besta do mar, assim como as bestas que Daniel viu, ele viu aquelas bestas saindo do mar. A palavra diz que o mar estava em revolto quando Daniel viu as 4 bestas se levantando do mar. João também viu a besta se levantando do mar. Amém? Assim como está lá em Daniel, concluímos que as bestas ou animais alados, ou seja, os impérios que sobem do mar, também a besta de Apocalipse 13 não se refere a um homem, mas sim a impérios, povos e nações. Amém? A gente consegue ver isso lá em Apocalipse, no capítulo 17, o versículo 15. Irmãos, estiverem aí, acompanhem comigo a leitura. Diz assim, ó: e disse, as águas, ou seja, os mares, aonde as bestas se levantam, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Vou fazer um adendo aqui para os irmãos. Apocalipse 17 está retratando acerca de uma meretriz, certo? Assentada sobre a mesma besta que João viu. Mas o nosso estudo não é acerca da meretriz, mas como também fala da besta, então tem revelação também. Por isso que o irmão disse, lê Apocalipse 13 junto com Apocalipse 17, vai ter entendimento. E esse é o entendimento que nós temos, de que aqueles mares, da onde Daniel viu as bestas se levantando, o mar aonde João viu a besta de 7 cabeças se levantando, significa nações, ou seja, os impérios. As nações daqueles 7 impérios. Por exemplo, o Império Babilônico. Daniel viu a besta ali, o leão alado, se levantando do mar. E
aquela besta simboliza as pessoas, ou seja, os mares, a nação babilônica, as pessoas que seguem o rei de Babilônia. Amém, irmãos? Irmãos compreenderam? Então, os mares, certo? Essas bestas que sobem dos mares são impérios que se levantam das nações. São os povos de cada império. Estes impérios reinaram sobre a terra em seus respectivos períodos e tiveram algo em comum. Todos perseguiram e oprimiram o povo de Deus. Ou seja, todos esses impérios que nós vemos, muitos outros impérios existiram, mas nenhum foi como esses. Por isso que eles não chegam a ter, se é assim que eu posso dizer, patente para entrar nas revelações dessa besta que João viu. Porque os grandes impérios que escravizaram o povo de Deus, saltearam o povo de Deus, foram estes 6. E nós veremos agora o 7º império, que também irá escravizar o povo de Deus. Amém, irmãos? Até aqui, amém? Amém. Muitos ressaltam, acreditam que a besta que sobe do mar se refere ao anticristo. Mas não é o anticristo. Nós vimos, besta que sobe do mar são povos de um certo império. São povos, nações, multidões e línguas que pertencem àquele certo império. Amém? Continuando. Agora estudaremos sobre a besta que sobe da terra. E acerca dessa besta, muitos creem, muitos acreditam que ela se refere ao falso profeta, e de fato se refere ao falso profeta. Mas muitos creem que o falso profeta é o homem que arrecadará, ou seja, trará adoração para o anticristo. Mas só que se for assim, nós teremos que não acreditar no que nós acabamos de ver pelas Escrituras, que a besta do mar é o anticristo. Aí sim, a besta da terra seria o falso profeta. Mas agora nós veremos quem é a besta da terra, quem é o falso profeta. Agora que nós já compreendemos quem é a besta do mar, que são povos, nações e línguas de cada império. Apocalipse 13, do versículo 11 ao 18. A besta da terra. Só por essa imagem aqui, ela por si só já diz muita coisa. Para quem estiver esperto, vai conseguir absorver alguma coisa aí. Vamos lá, Apocalipse 13, a partir do versículo 11 ao 18, diz assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que foi-lhe permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria.
aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Amém, irmãos? Amém. Leitura um pouco mais lenta para que a gente consiga absorver o que a leitura fala. E agora nós iremos adentrar o estudo. Em Apocalipse 13, a partir do versículo 11, temos o relato de uma besta que sobe não do mar, da terra. Isso já faz contrapartida à besta do mar, que são nações. Logo podemos considerar que, ao contrário de nações, a besta da terra se refere a uma pessoa, enquanto a besta do mar, que se levanta em mar revoltos, as bestas, se referem às nações daquele reino. A besta da terra, ela se refere a apenas uma pessoa. Vejamos o que diz as Escrituras. Lá em Daniel 7, novamente, o versículo 17. Texto mais lido dentro desses estudos. Olha só que interessante esse texto. Diz assim: estes grandes animais são 4 reis que se levantam da terra. Olha só que interessante. Quando a gente vê que se levanta dos mares, representa o que, irmãos? Levantando dos mares se representam os povos, as nações. Amém? Mas como a gente viu em Daniel 7,17, a besta que se levanta da terra representa o quê? Os reis. Ou seja, as bestas que se levantam da terra são os reis que governam cada império. Os reis de Babilônia são bestas da terra. Os reis Medo-Persa, todos os reis de cada império são como bestas que se levantam da terra. Então já fica claro aqui que a besta da terra, ela é um homem, certo? A besta do mar, povos daquele império. A besta da terra, o rei que reina sobre aquele império ou por meio daquele império. Um exemplo disso, Nabucodonosor, ele era uma besta da terra que reinava por meio de uma besta do mar. Ou seja, por meio de Babilônia, reinava Nabucodonosor. Amém? Estes 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. 4 reis, ou seja, a besta que se levanta da terra se refere ao rei daquele império. Assim vemos que a besta que sobe da terra é um rei. Em outras palavras, aquele que reinará por meio da besta que sobe do mar. Ou seja, a besta do mar é os povos, ou são os povos e as nações que seguem este rei. Amém? Quando João vê aquela besta com 7 cabeças, lembremos, ele contempla os impérios que já tinham passado, né? Todos os 6, e ele também contempla o 7º império, que é a própria besta, com 7 cabeças. A 7ª cabeça, entendam, a 7ª cabeça, nós veremos isso mais para frente, se refere ao povo do 7º império. E o 7º rei daquele império se refere à besta que sobe da terra. Será o 7º rei do 7º império. A besta do mar são os povos e as nações que seguem o tal rei. Temos assim a besta do mar, o 7º reino ou 7º império, que é a 7ª cabeça. A besta da terra, o 7º imperador ou o 7º rei. Porém, quem é o 7º rei? Quem é o 7º imperador?
porque estamos vendo sobre ele agora. Vejamos suas características. Lembre-se, muitos dizem que esse imperador, né, esse homem, porque nós vimos que é um homem, ele é um rei, essa cabeça, essa besta que sobe da terra, esse rei, é o falso profeta que levará a adoração para o anticristo. Na tese que o anticristo é a besta que sobe do mar. Já vimos que não é. Pela palavra do Senhor já vimos que a besta que sobe do mar não é o anticristo. Amém? Sigamos. As características do sétimo rei. Vamos lá, foi a leitura que a gente fez. Ele é um homem, ele é um rei. Está relatado em Daniel 7:17. Já lemos. Ele tem 2 chifres como de cordeiro, mas fala como um dragão. E aqui há tremenda revelação acerca desse homem, desse rei. Quem é o dragão, irmãos? Né? Já sabemos, né? Como já sabemos, vamos pôr essezinho aqui, o dragão é o próprio diabo, e Satanás, a antiga serpente. Podemos confirmar isso em Apocalipse 20, o versículo 2, que diz o seguinte: ele prendeu, vou ler a partir do primeiro, para que a gente entenda mais um pouquinho. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Aí diz o seguinte, ó, versículo 2: ele prendeu o mesmo dragão, o dragão que deu poder para a besta da terra falar, certo? Porque ele fala como um dragão, certo? Diz assim: e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Amém, irmãos? Então, quem deu poder para este homem, para essa besta que sobe da terra, este sétimo rei, foi o próprio diabo, certo? Vamos lá. Agora vejamos o relato de Paulo acerca do anticristo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Lá diz assim, a partir do 8 e 9, diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aí agora sobre o anticristo, presta atenção. Sobre o anticristo, Paulo diz assim, ó: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, é segundo a eficácia do dragão, do diabo. O anticristo, a sua vinda é segundo a eficácia de Satanás, porque com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras. Amém, irmãos? Amém. Olha só que paralelo interessante. Primeiro a gente vê que a besta que sobe da terra, o sétimo rei, certo? Que vai imperar por meio da besta que sobe do mar, o sétimo reino, o sétimo império. Ele fala como um dragão, ou seja, ele recebeu a sabedoria do dragão para falar. E nós sabemos que o dragão é o diabo, é Satanás. Foi o que a gente viu em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. E Paulo falando sobre a vinda do anticristo, ou seja, o aparecimento do anticristo. A gente está lendo sobre o aparecimento da besta que sobe da terra. E Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele fala sobre o aparecimento do anticristo, dizendo que a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres. E falsos milagres, com prodígios e mentiras, como está relatado aqui em outra tradução. Olha só que paralelo interessante.
Quem é a besta que sobe da terra, irmãos? Quem? Alguém? O anticristo, exatamente. A besta que sobe da terra é o próprio anticristo, que vem segundo a eficácia de Satanás, como Paulo diz, com prodígios de mentiras e falsos milagres e sinais. Terceiro ponto, exerce todo o poder da primeira besta. Foi o que eu já relatei. O rei, qual é o poder do rei? O rei sozinho ele derrota o exército inimigo? Não, ele morre. O rei sozinho ele consegue construir estradas para o seu reino, pontes, rios. Ele não faz isso só. O poder do rei está no seu reino. Amém, irmãos? Amém. Da mesma forma, o poder do nosso rei está em nós, glórias a Deus. Porque o poder de Cristo se manifesta por meio do seu corpo, que é a igreja. É o povo de Deus. E Satanás, da mesma forma, ele é a cabeça e ele tem também o seu corpo. E como a gente vê, a terceira característica que eu coloquei aqui sobre o rei ou a besta que sobe da terra é que ele exerce o poder da primeira besta. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, que nós lemos agora há pouco, o versículo 7 fala que a besta do mar, ou seja, os povos daquele reino, daquele império, para a guerra contra os santos. E quem é que vai mandar alguém para a guerra? A gente vê em todos os relatos. Ninguém ia para a guerra se Davi não mandasse o povo ir. Ninguém ia para a guerra se Salomão não mandasse o povo ir. Ou seja, quem manda o exército, quem manda as nações, os povos ir para a guerra é o seu rei. Da mesma forma que Deus em Cristo, Ele nos alistou para uma guerra. E como já foi ministrado no outro dia aqui, nós devemos combater um bom combate como um bom soldado de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Da mesma forma, o anticristo, ou a besta que sobe da terra, ele enviará os seus. Provavelmente em outra ocasião estudaremos Apocalipse capítulo 17, que tem muita revelação ligado com Apocalipse 13 e também Daniel 7. A gente vai ver mais sobre essas características da besta que sobe da terra. E diz que ele fará guerra contra os santos. Isso é uma das características dele, porque ele vai usar todo o poder da primeira besta, ou seja, os povos que seguirem ele, as nações que servirem a besta que sobe da terra, a saber, o anticristo, ele incitará esse povo contra o povo santo, contra o povo de Deus, para a guerra contra os santos. E a palavra chega a dizer que ele terá êxito nisso. Quarto ponto, buscará adoração para o seu reino. E aqui é onde muitos defendem que esse é o falso profeta, o Papa, ou qualquer outro religioso que vai trazer adoração para a primeira besta, que é o anticristo. Mas não. O próprio anticristo ele vai buscar adoração para o seu reino, porque a marca de um rei é o seu reino. O que faz um rei ser conhecido é através do seu reino, o poderio do seu reino. Ou seja, então, ele buscará adoração para o seu reino. E vamos ver acerca do anticristo, o que ele faz. Paulo, falando sobre ele ainda lá em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, diz assim, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração.
Isso é o anticristo, viu, irmãos? Não é o Papa, não é Paulo está falando, não é do Papa, não, ele está falando do anticristo. A gente viu em Apocalipse 13 que a besta vai buscar adoração, diz que ele engana os povos da terra, de maneira que faz descer fogo do céu. Exerce o poder da primeira besta. E diz o seguinte, versículo 14: engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido fazer, na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem, ou seja, algo que represente a primeira besta. E diz assim: foi-lhe concedido que desse espírito à primeira besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem dela mesma, a imagem da besta. Ou seja, ele vai buscar adoração para o seu reino, para o seu império. Vamos lá. E ele vai fazer isso. Paulo falando sobre o anticristo. O anticristo vai buscar adoração para si. Diz que ele vai tentar, ele não vai conseguir fazer isso, mas vai ser a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, intentando ser Deus. Outro estudo que a gente teve há um tempo passado, a gente já viu o que é o santuário de Deus. Mais para frente eu acredito que a gente vai estudar novamente sobre isso, para que a gente entenda como isso acontece. Quinto ponto: engana os que habitam na terra. Foi o que a gente acabou de ler, versículo 14. Em Daniel 9, o versículo 7, 27, está escrito assim, e fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Vemos isso semana passada, quando a gente estudou sobre as 70 semanas de Daniel. E aqui está falando acerca da última semana. Os irmãos recordam, falando sobre a última semana. O anticristo, a besta que sobe da terra, firmará aliança ou acordo com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos, a última semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Ou seja, ele enganará os que habitam sobre a terra. A palavra diz que ele vai vir trazendo uma falsa paz e segurança. A palavra diz: pois quando disserem a paz e segurança, lhe sobrevirão repentina destruição, que ninguém está aguardando. Amém, irmãos? Amém. 5 pontos que nós retratamos acerca da besta que sobe da terra, que está em total paralelo com os textos acerca do anticristo, certo? O filho da perdição, o iníquo, aquele que se levanta contra tudo que é Deus ou objeto de adoração. Agora, irmãos, pelo estudo da palavra do Senhor, podemos concluir que as bestas que João relatou em Apocalipse 13, as duas bestas, a que sobe do mar e a que sobe da terra, são referências do anticristo e do seu reino, do anticristo sendo a besta da terra e do seu reino sendo a besta do mar. Amém? Estudo simples, certo? Bem fácil de se entender e de se compreender, de que a conclusão que nós temos é que João estava vendo figuras do anticristo sendo a besta que sobe da terra e do seu povo, a besta que sobe do mar, ou seja, as nações do povo do anticristo. O anticristo sendo rei e o seu povo sendo o seu rei. O anticristo, a besta que sobe da terra, e o seu povo, ou seu reino, a besta que sobe do mar.
E agora tem duas perguntazinhas aqui. Mas de onde virá o anticristo? E a outra pergunta é: quem é a cabeça ferida de morte? Porque nós passamos por esses textos, mas eu não relatei acerca disso, porque até o próximo estudo, irmãos. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos com esse estudo. Guardem esses estudos que estão sendo ministrados acerca de profecias e escatologias. Ontem eu estava conversando com alguns irmãos e falando acerca da necessidade de hoje nós nos alimentarmos disso. Nós conhecemos isso aqui, sabe por quê, irmãos? Porque chegará o tempo em que nós não teremos mais acesso à palavra do Senhor, por causa desse reino, por causa desse rei, seremos perseguidos. E assim como disse o salmista, devemos guardar a palavra dele, os estudos, o examinar da palavra no nosso coração, porque chegará um tempo em que nos encontraremos com virgens que estão dormindo acerca do entendimento disso aqui. Muitos estão dormindo achando que vai acontecer um arrebatamento secreto, estão dormindo. Pessoas que o Senhor irá salvar, mas que agora estão dormindo porque não conseguem discernir as profecias, não examinam, não estudam. E estão achando que tudo vai acontecer e eles nada irão sofrer. Mas chegará o tempo em que, quando a gente vê esses eventos acontecendo, como disse João, a gente tendo um entendimento disso aqui, iremos apontar e dizer: isso aí é a besta de 7 cabeças. Iremos poder apontar pela palavra e dizer: esse aí é o anticristo. Muitos que estão dormindo dizem: o anticristo é Donald Trump. Muitos que estão dormindo dizem que o anticristo é Emmanuel Macron, era Hitler. Então veja só, estão dormindo. Mas dentre os que estão dormindo, tem os que estão com azeite. Só não tem esse conhecimento ainda. Mas hoje Deus tem dado graça para nós absorvermos esses conhecimentos, para que lá na frente a gente tenha azeite guardado na candeia. Amém, irmãos?